O assunto que eu quero tratar hoje é com relação ao Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tem ocorrido bastante aí algumas críticas completamente contrárias aos ensinos da Palavra de Deus, feitas pelo Caio Fábio, que tem se tornado mais uma vez conhecido, ele que foi muito conhecido no passado e foi usado por Deus no passado, não posso negar isso. Eu fiz até uma live falando sobre algumas heresias do Caio Fábio. E ele, infelizmente, tem promovido muitas distorções da palavra de Deus. E muitos têm seguido os seus ensinos. E não somente ele, mas outros pregadores também têm falado as mesmas coisas. E com isso tem aumentado o desprezo pelo Antigo Testamento. E quando ocorre esse desprezo para com o Antigo Testamento, é um desprezo para com a Escritura, porque o Antigo e o Novo Testamento formam uma unidade de revelação bíblica. E você não pode olhar para a Escritura separando os dois. Existem elementos de continuidade entre Antigo e Novo Testamento, e existem elementos de descontinuidade entre Antigo e Novo Testamento. E como eu posso saber o que continua no Novo Testamento do Antigo e o que não continua do Antigo no Novo Testamento? Somente o próprio Novo Testamento, que interpreta o Antigo Testamento, é que pode nos dizer isso. Não sou eu, nem você, e nem qualquer outro pregador, ou teólogo, ou concílio, mas a própria Escritura é que pode nos dizer o que deve ser, o que continua e o que não continua, correto? Então, diante desses pressupostos corretos acerca da Escritura, é que então nós vamos meditar brevemente sobre alguns aspectos. Por exemplo, quando você olha para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que é a última carta que o apóstolo escreveu antes da sua morte, ele diz lá no capítulo 3, verso 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando Paulo diz toda a Escritura é inspirada por Deus, o que Paulo quer dizer com isso? Primeiro, pense o seguinte, o Novo Testamento não havia ainda sido concluído, ele estava em processo de conclusão. O próprio Paulo estava escrevendo uma parte dele. Outros escreveriam outras partes. E aí, então, nós teríamos o cânon fechado, que é o Antigo e o Novo Testamento completo. Quando Paulo fala toda a Escritura é inspirada, nesse primeiro momento, ele está se referindo ao Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento. Porque era o que tinha de escritura até o momento. Existiam outros escritos, os apóstolos estavam escrevendo, havia já muitos escritos que compõem o Novo Testamento, mas de forma completa, absoluta, era o Antigo Testamento. É lógico que toda a escritura se aplica ao Novo Testamento, e porque ele haveria de ser completado ainda, terminado para fechar o cânon. Isso nós sabemos, e não há dúvida, até nos críticos mais envaidecidos, como o Caio Fábio, não nega que o Novo Testamento seja inspirado. Mas o que eu quero destacar aqui é a referência ao Antigo Testamento. Paulo está fazendo uma clara referência ao Antigo, e ele diz que, aplicando isso também ao Novo Testamento, como já expliquei, ele diz que toda a Escritura, todo o Antigo Testamento, tudo é inspirado pelo Senhor. Inspirado significa que é um sopro de Deus. Deus moveu os autores do Antigo Testamento para escrever esses livros. E esses livros que nós temos aí, eles, na verdade, são os mesmos que o Senhor Jesus usou, que os apóstolos usaram, e que Jesus e os apóstolos chamaram de Escritura. Não havia dúvida quanto a isso. Não havia
qualquer dificuldade. Jesus, quando ele diz toda a Escritura, ele fala a lei de Moisés, profetas, os escritos, ele está fazendo aqui as divisões. Quando ele faz isso, nos evangelhos aparece várias vezes isso. Não vou aqui mencionar os textos, em outra ocasião eu posso fazer isso com mais clareza. Aliás, eu vou fazer isso sim, com relação a apenas um texto, para não ficar dúvida do que eu estou dizendo. Lá em Lucas, o Senhor Jesus, já ressuscitado, ele aparece lá para os discípulos, os dois discípulos a caminho de Emaús, no capítulo 24 de Lucas, e ele vai se apresentar ali. Ele aparece de uma outra, ele não aparece da mesma forma que eles conheciam. Ele estava restaurado, estava ressuscitado. Marcos diz que ele aparece de uma outra forma ali para os dois discípulos, por isso eles não o reconheceram de imediato. E aí o Senhor Jesus vai explicar para eles que o Cristo deveria padecer conforme toda a Escritura. No capítulo 24, verso 26 de Lucas: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí então ele vai fazer a exposição. E começando por Moisés. Moisés aqui é a Torá, que nós chamamos de Pentateuco. Foi Orígenes que deu o nome de Pentateuco, por ser 5 livros da lei, 5 livros, 5 rolos. Então, essa ideia de Pentateuco. Mas o nome usado pelos judeus e o nome usado por Jesus é Moisés, a lei de Moisés, a lei do Senhor, a Torá. Essa é a tradução de lei, Torá. Moisés aqui é uma referência à Torá, à lei, aos 5 livros que nós chamamos de Pentateuco. E aí ele começa por Moisés, pelo Pentateuco, pela Torá, discorrendo por todos os profetas, aqui, os Nevins, os livros proféticos do Antigo Testamento. O judeu dividia aí o Antigo Testamento como a Torá, a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, os Ketuvins, que são os escritos, aí vem outras divisões, são alguns livros históricos e proféticos, e os Nevins, que são os profetas. Então, quando Jesus fala que Moisés e profetas, ele está se referindo a uma maneira de dizer, de falar, de classificar o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, mas que para o judeu não era chamado e não é chamado de Antigo Testamento por questões óbvias, porque o judeu não considerava e não considera o Novo Testamento como palavra de Deus. Mais à frente, o Senhor Jesus, no capítulo 24 de Lucas, ele vai aparecer aqui para os demais discípulos, no verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, Torá, nos profetas, Nevim, e nos salmos, Ketuvins. Ele está aqui fazendo uma outra referência ao Antigo Testamento, com uma outra maneira de divisão. O que eu quero demonstrar com isso é que o Senhor Jesus expôs o Antigo Testamento, mostrando o que apontava para ele. E ele chama isso de Escritura. Ele chama isso de Palavra de Deus. Não somente aqui, em vários outros momentos dos evangelhos. Não somente ele fez assim, mas também os apóstolos fizeram. O Senhor Jesus e os apóstolos entendiam que o Antigo Testamento é inspirado e a Escritura, e eles consideraram como palavra de Deus, como Escritura, como inspirada, exatamente como nós temos hoje o Antigo Testamento. Os livros que estão no Antigo Testamento são os mesmos que nós consideramos. Não há outros livros que não foram considerados por nós e que foram considerados por Jesus como inspirados ou pelos apóstolos. Não existem livros no Antigo Testamento que deixaram de ser considerados ou citados no Novo Testamento como palavra de Deus. O que isso quer dizer para nós é que,
Quando Paulo diz toda a Escritura, ele está falando do Antigo Testamento como nós temos. E ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Negar que o Antigo Testamento é a palavra de Deus é negar a Escritura, ou desconsiderar os ensinos dela como sendo úteis para o ensino, para a repreensão e para correção e educação na justiça, é negar o que o Novo Testamento testemunha a respeito dele.